Gostei, estão animados. Isso é bom. Eu não vou nem mexer aqui, porque eu sou um pouco acima da média da altura. Vou deixar para mim aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Que a paz de Jesus encontre abrigo em nossos corações. Já sei que tem gente nova, então sejam bem-vindos também, tá? Se vocês precisarem da gente, a gente está aqui para ajudar no que for possível. Recadinhos rápidos, né? A gente tem ali a quantidade de alimentos que a gente monta para os assistidos, que a gente oferece 15 cestas básicas por mês para os assistidos. Então, aqueles que puderem colaborar com 1 quilo de alimento ali, é só ver ali e trazer, não há problema nenhum. Tá? A gente tem também o trabalho dos moradores em situação de rua, que a gente faz na última sexta-feira do mês. E a gente está numa época que a gente está precisando bastante de tênis, porque eles usam muito chinelo durante o verão, mas no inverno eles sentem muito frio, então tênis é o que eles mais usam, principalmente 42, 43. Quem tiver em casa lá, que está do ladinho, pode trazer, que vai ser muito bem-vindo, tá? E roupas também, né? Casacos e tudo mais. Então, aqueles que tiverem e puderem auxiliar, a casa agradece. Tá bom? Os cursos agora tá no período de férias, mas já na primeira semana de agosto retornam os cursos, né, da doutrina espírita. Aqueles que estiverem interessados é só procurar os tarefeiros. Ele ocorre às terças-feiras às 20 horas. Tá bom? Então acho que é isso. Então vamos nos tranquilizando, respirando profundamente, pensando em Jesus, no seu abraço carinhoso que nos envolve, que nos traz paz, que nos traz alegria e que nos traz o conforto espiritual. Entreguemos a Jesus todos os nossos medos, as nossas angústias, as nossas ansiedades, pois Jesus, que tudo sabe e tudo vê, certamente irá nos amparar. Agradecemos também a espiritualidade amiga pelo amparo e pela sustentação. E a Deus, nosso Pai maior, que nos deu o dom da vida, e que possamos cuidar de nossas vidas da melhor forma possível, auxiliando, fazendo bem, perdoando, nos amando e nos respeitando principalmente. Obrigado, Jesus, que assim seja, graças a Deus. E agora, vamos chamar a Nina, que vai nos trazer a palavra da noite. Boa sorte, Nina. Obrigada. Eu vou subir, mas eu desço, tá? Para parar e para fazer o resto do céu. Boa sorte. Boa noite a todos. Boa noite. Sintam-se amados e abraçados em nome de Jesus. Que a ternura do Mestre envolva todos nós. E a nossa conversa de hoje é sobre um tema que nós ouvimos falar desde que nos entendemos por gente, né? Desde criança que nós ouvimos a palavra perdoar. Perdoa o teu amigo. Não brigue. Faça amigos e não inimigos. Então eu preparei aqui a nossa conversa, eu fiz um poema de toda a nossa conversa da noite, porque é um tema assim, que a gente, como eu já falei, a gente já ouviu tanto falar sobre perdoar, o quanto necessitamos perdoar, que ao lembrar de Jesus no Gólgota, a gente se sente até aquela formiguinha.
quem sou eu para não perdoar uma ofensa do meu amigo? Se Jesus, com todo aquele sofrimento, já ali faltando alguns minutos da sua passagem da terra para a espiritualidade, ele perdoou todos os seus algozes. Então, só ao lembrar isso, nós podemos dizer que perdoar é semear silêncio, onde antes havia tempestade. É permitir que o coração respire quando a mágoa insiste em aprisioná-lo. Perdoar não é apagar as lembranças, mas transformar as lágrimas em aprendizado. E as feridas em caminhos de luz. É compreender que caminhamos, ora acertando, ora tropeçando, na longa estrada da nossa evolução aqui na Terra. Quem perdoa não diminui a justiça do ato, engrandece o amor. Quem perdoa não perde a dignidade, porque a gente tem aquele orgulho, né? Ah, não vou perdoar, não, tenho meu orgulho. Não. Quando você perdoa, você não perde a sua dignidade. Você conquista a liberdade. E pouco a pouco descobre-se que o perdão não é um presente oferecido ao outro, mas uma bênção concedida à sua própria alma. Quando você perdoa, não é ao outro que você está perdoando, é a você próprio, porque a mágoa está em você. O outro também está ferido, mas quando você perdoa, é a você que está iluminando a sua própria alma. Que possamos seguir os passos do Cristo, que respondeu ao ódio com amor, à violência com mansidão e à ofensa com misericórdia. Porque a arte de perdoar é também a arte de recomeçar. E toda alma que aprende a recomeçar já caminha na paz e na direção do Pai Celestial. Estão gostando? Já viram uma palestra que é um poema? É isso aí, continua. Casal fofo. Perdoar é uma arte, porque exige aprendizado, exercício, disciplina espiritual e muita perseverança. E o mais importante aqui é a disciplina. Você precisa ser disciplinado espiritualmente. O seu pensamento ele deve estar sempre nesse sentido da disciplina espiritual. Devo perdoar. Você deve estar sempre com o pensamento no bem e em espírito de oração, para que você possa perdoar o seu algoz. E o que é que esta arte de perdoar nos diz? Porque perdoar é uma arte. Que perdoar é uma decisão consciente de não alimentar o ódio, o desamor. É um ato de liberdade interior. Jesus sintetizou
enfatiza esse ensinamento ao dizer: perdoa 70 vezes 7. Eu até fiz as contas, né? Deu 490 vezes 70 vezes 7. E ele não estava aqui falando de uma sentença matemática. Não, não tem nada a ver. Eu aqui fui ver se eu ainda sabia a tabuada, né? Então fui lá fazer a conta, mas não tem nada a ver com a sentença matemática. Quer dizer, ele quis ensinar que o perdão deve ser ilimitado. Não é porque você perdoa aqui que você não vai perdoar lá. Ele é ilimitado, porque essa é a lógica do infinito. É um exercício contínuo. E disse mais Jesus: perdoa para que o Pai que está no céu também te perdoe. O Espiritismo nos ensina a perdoar. E ele diz que perdoar não é esquecer. Não. Você nunca vai esquecer o que passou, aquele fato. Porque você não vai construir uma amnésia para você esquecer o fato ocorrido. Mas você vai limpar o seu coração. Você vai tirar aquela mágoa do seu coração. Então, perdoar é lembrar a falta sem que ele machuque o coração. Toda vez que você lembrar aquela falta, não vai mais doer o seu coração. Perdoar é desatar o nó fluídico que nos liga ao ofensor. Enquanto não perdoamos o nosso ofensor, nós estamos ligados num nó fluídico, denso, cheio de desamor. Sabemos que ninguém é 100% vítima ou 100% vilão. Muitas das nossas antipatias gratuitas são reflexões do passado, de outras vidas, são sintomas de vidas anteriores. Trazemos em nós uma chave de ouro, que é a prática do perdão, que é a compreensão das sucessivas vidas que teremos pela frente. Estamos aqui falando das encarnações, das tantas e tantas vidas que teremos para aprendermos a perdoar. Se respondermos à ofensa com melindre ou vingança, perpetuamos o ciclo de dor para as próximas encarnações. E só o perdão termina com esse ciclo de dor kármico. Então, se você não perdoa agora que nós estamos aqui, nós estamos levando essas ofensas para outra vida, e para outra, até que terminemos com essa dor, com esse ciclo kármico. Do contrário, essa mágoa, essa dor se transforma em veneno para a nossa alma, gerando energias densas que intoxicam o nosso perispírito e se manifestam em forma de doenças, ansiedades, depressões e o pensamento até para o suicídio. Diz Emmanuel para o Chico: quem fere está ferido por dentro. E para termos liberdade espiritual, precisamos perdoar. Perdoar nas relações familiares. Esse exercício é o mais desafiador da nossa jornada aqui na Terra. Porque a família não é um mero acaso biológico. A constituição familiar
É na terra que se forma o maior laboratório das almas. Cada família aqui constituída é um dos maiores laboratórios espiritual que Jesus preparou para todos nós aprendermos a perdoar. É o primeiro hospital onde aprendemos o amor. Muitas vezes é mais fácil perdoar o vizinho, o colega de trabalho, do que o próprio pai ou a própria mãe, ou os irmãos e irmãs. Porque as maiores dores e ressentimentos costumam habitar o mesmo teto. Sabemos que desde criança nós temos uma picuinha com o irmão, ou com o pai, né? E essa convivência diária e necessária vai funcionando como uma lixa que desgasta as imperfeições do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E é neste pronto-socorro chamado lar que exercitamos a difícil tarefa de perdoar. É no lar que caem as máscaras sociais. Nas ruas, somos gentis e pacientes. E em casa, mostramos quem realmente somos. O perdão da família começa nos pequenos atos. Tolerar o ato irritante do outro, silenciar uma resposta quando na verdade a vontade é gritar. O Espiritismo nos ensina que os pais são tutores e os filhos espíritos livres, confiados aos pais. Perdoar os pais e aos filhos é um ato de profunda gratidão e amadurecimento espiritual. Lar é a primeira escola do sentimento. Quem não aprende a perdoar no pequeno círculo familiar, dificilmente saberá amar a humanidade lá fora. Vamos aproveitar o caminho da encarnação atual para perdoar pais, filhos, cônjuges, amigos, inimigos, enquanto estamos na Terra. Não vai dizer que acabou o tempo, hein? Não, estou quietinho aqui. Eu comecei agora. Cara de mal, não tem. A vida poderá nos colocar entre outras vidas, face a face, face a face. A pessoa você encontrar na outra encarnação com o seu inimigo, ainda bem que não lembramos. Mas se lembrarmos, pensa nisso, não? Mas ele está lá. Ele vai estar frente a frente. Em condições bem mais difíceis, até que o nó da mágoa se desfaça, esse seu amigo não vai desaparecer nas suas encarnações futuras. Perdoar é uma das maiores vitórias sobre nós mesmos. É um exercício diário, é lembrar que todos nós somos imperfeitos, em busca de evolução. É transformar a dor em aprendizado, é orar por quem nos feriu, é lembrar Jesus. Filosoficamente, podemos dizer que o perdão é a passagem da justiça humana para a justiça divina. Olha, essa frase é linda, eu quero guardar ela na minha mente. Emmanuel falou isso. Olha que coisa mais divina. Perdoar é a sua passagem humana. Quando você perdoa, você se torna divino, porque perdoar é divino. Então,
nós vamos lembrar de um americano, agora eu não lembro se ele era americano, se ele era africano, se ele nasceu na... Não, mas isso ocorreu nos Estados Unidos. O Mandela, vocês lembram, né? Nelson Mandela. Eu tenho esse personagem assim, eu fico vendo, sentindo o amor que aquele homem teve após passar por tanto sofrimento, a luta dele, foi preso injustamente, ficou todos aqueles anos preso, e ele saiu de lá sem nenhuma mágoa. Pense que é um ser humano, é igual a nós. E ele se tornou presidente, e ele tinha todo o seu poder nas mãos. E ele não revidou, não foi atrás de vingança, ele só pregou o amor. Então, é possível. E eu quero, agora, de tudo isso que nós ouvimos, esse poema falado, eu sintetizei em 4 pontos para a gente recordar. Que o primeiro, nós devemos perdoar nós mesmos. Devemos perdoar a nossa versão antiga. Porque nós temos o costume de lembrar. Ah, mas quando eu era jovem, por que eu fiz aquilo? Ah, mas a gente começa a se culpar e começa a ficar, encher o coração de mágoas, porque não fomos capazes de fazer de outra forma. Então vamos deixar essa versão antiga, porque naquela época nós fizemos tudo o que nós sabíamos fazer e o que nós podíamos fazer, com os recursos que nós tínhamos para fazer. Então, o que devemos fazer a partir desse momento? Aprender e deixar essa antiga versão de nós mesmos ir embora. E a segunda é perdoar os nossos pais. É muito importante, qualquer que seja a mágoa, porque eles também poderiam estar nas suas primeiras experiências como pais. E eles também têm o direito de errar, porque é errando que nós aprendemos. Então vamos deixar isso para trás também e vamos nos libertar. E a terceira, vamos perdoar todos aqueles que disseram que nós não podíamos, o nosso chefe, nossos amigos, nossos professores, que falaram: o teu caminho não é esse, é outro, e você se equivocou. E hoje você joga muito do que você é na culpa dessas pessoas. Vamos deixá-los também todos partirem, ficarem para trás. Porque tudo que somos hoje, somos por todos os erros que já passamos. Somos o melhor de nós mesmos. E a quarta, e por fim, todas as outras pessoas que você acha que te magoaram. Tudo isso é um grande peso que carregamos. Todas as mágoas, todas as nossas aflições, nossos sentimentos do passado, são pesos que carregamos, que podemos deixá-los para trás e nos sentirmos livres e seguirmos em frente. E para terminar, já está chegando a hora? Já? 5 minutos. Nós temos 5 minutos. Oba!
É assim, hoje o tema é perdoar. Então eu vou pedir para todos os presentes, eu também, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente e aspirar. Vamos pensar em toda aquela pessoa que nós precisamos perdoar, em todos eles, que eles vão passando agora na nossa tela mental. Pense, repitam mentalmente: eu te perdoo e você me perdoa. Eu te perdoo e você me perdoa. Eu te perdoo e você me perdoa. Que assim seja, graças a Deus. Então, esse eu te perdoo e você me perdoa, isso é um mantra que nós podemos fazer ao deitar. Gente, você acorda livre, leve e solto. Você adormece falando: eu te perdoo e você me perdoa. Eu te perdoo e você me perdoa 3 vezes. Isso é muito bom para a nossa vida espiritual. É uma oração, a oração do perdão. Boa noite a todos e muito obrigada. Então, ainda envolvidos nessas palavras, ainda envolvidos no sentimento do perdão, que Jesus possa nos dar forças para seguirmos em frente, para perdoarmos, para nos perdoarmos, pois sabemos que o perdão liberta, que o perdão nos traz paz espiritual. Perdoar é ressignificar os momentos difíceis que tivemos. E Jesus nos ensinou isso muito bem. Jesus nos deu vários exemplos de perdão. Ele mesmo na cruz perdoou a todos que ali o crucificaram. Então que tenhamos a força necessária para seguirmos em frente, para perdoarmos e para entendermos que sempre é possível evoluirmos e crescermos no nosso dia a dia. Não fiquemos parados, nem fiquemos estacionados olhando para trás. A vida segue, o amor nos acompanha e o amor do Pai está sempre presente em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado à espiritualidade amiga. Obrigado a Deus, nosso Pai maior. Que assim seja. Graças a Deus.